Beleza, rapaziada? Vambora. O que a gente está fazendo aqui, né? Estamos falando sobre diodos, circuitos com diodos, tá? Lembra aqui da aula passada que a gente definiu como diodo, tá? Foi um dispositivo de 2 terminais. Eu chamei aqui a tensão em cima do diodo. Chamei de essa tensão VD aqui, tá? Tensão que está em cima do dispositivo. Esse cara aqui não... eu sugiro, assim, a escolha de tensões é sempre arbitrária, tá? Em cima dos caras. Agora, eu sugiro fortemente que no diodo vocês sigam essa convenção aqui que eu tô usando. O mais naquele lado da setinha, do símbolo do diodo, o menos nesse outro lado aqui. Porque esse dispositivo ele é bastante assimétrico, tá? O funcionamento dele para tensão positiva e para tensão negativa é bastante diferente, tá? O que não é verdade nos dispositivos lineares, né? No dispositivo, no resistor, no capacitor, no indutor. Esse cara aqui, ao contrário, ele é bastante não linear, tá? Então, assim, facilita se você ficar usando sempre a mesma convenção, tá? E aqui a gente convencionou a corrente positiva como sendo a corrente nesse sentido aqui, tá? Eu gosto sempre de pensar que o símbolo do diodo, se vocês pararem para olhar, é uma setinha, tá? Que indica para que lado que a corrente pode ir. Então, basicamente, é isso que na minha cabeça, é assim que eu entendo, tá? E a gente descreveu esse cara aqui, tá? O diodo, o que eu vou chamar de diodo, tá? Não me interessa mais se é ideal, que não é, não me interessa ficar dando muitos nomes para isso aqui. Mas, essencialmente, a gente descreveu esse cara aqui por meio de 2 equações, tá? A gente falou o quê? Vai ter uma situação onde essa corrente ID vai ser igual a 0. Isso aqui acontece quando essa tensão VD é menor ou igual, tanto faz, tá? Vocês vão ver que isso não faz a menor diferença, mas isso aqui é menor do que uma determinada tensão, um determinado parâmetro que eu chamei de VD1. Vou abrir um datasheet aqui agora para vocês darem uma olhada onde é que vocês encontram essa informação, tá? A segunda equação, a gente falou o seguinte, que na hora que esse cara está conduzindo, tá? Quando esse diodo passa a conduzir, ele vai se comportar da seguinte maneira. O VD, a tensão em cima do diodo, vai ser igual a essa tensão VD1 se o ID for maior ou igual a 0 aqui. Pronto. Tá? Que essencialmente é dizer que o diodo não conduz quando a tensão dele está abaixo de um determinado limiar, que a gente está chamando de VD1, essa quantidade aqui, e ele conduz, tá? Corrente positiva. É isso que a gente está dizendo. VD e T, tá? Essencialmente é isso que a gente está falando. Deixa eu trocar de tela aqui, porque os datasheets dos diodos, eles costumam ser razoavelmente simples, tá? Não são muito complexos, não. Deixa eu trocar de tela aqui. Compartilhar. Por exemplo, esse aqui é o datasheet de um diodo extremamente comum em circuitos que a gente vai chamar de circuito de retificação, tá? Para fazer fonte de alimentação, tá? Circuitos que envolvem tensões um pouco mais altas, normalmente, tá? É o 1N40, 0, qualquer coisa, tá? Ele tem vários dispositivos na mesa, é uma família de dispositivos, tá? E essencialmente, o que a gente está procurando aqui repare, maximum DC blocking voltage, tá? Normalmente alguma expressão aqui, ó, VF, primeira coisa aqui, tá? Normalmente os datasheets americanos, eles chamam o que eu chamaria de VD1,
tá? A tensão que eu preciso para ligar o dispositivo, para fazer ele conduzir. Normalmente, esses datasheets americanos aqui, eles chamam de VF, tá? Tensão forward, né? Tipo, tensão de quando ele está conduzindo, quando ele está diretamente polarizado, tá? Repara aqui, ó, esse 1.1 seria essa tensão VD1 que eu estou me referindo, tá? É talvez o parâmetro mais importante do dispositivo, né? Talvez, tá? Quanto que é a queda de tensão? Quando o dispositivo está conduzindo, tá? Simples assim, você vem aqui lendo o datasheet. As datasheets normalmente trazem algumas outras informações que são importantes, tá? Esse IFAV aqui, ele fala para você, olha, quanto que é a máxima corrente que você está, esse dispositivo suporta, tá? Quanto que é a máxima corrente que, na hora que eu estou conduzindo, você vai poder deixar aqui passar por mim. E esse parâmetro aqui é extremamente importante também, tá? Eu vou usar ele hoje, porque ele vai servir para a gente dimensionar alguma coisa para proteger o circuito, para proteger esse dispositivo aqui. Eu tenho que colocar alguma coisa que impeça, tá, a corrente que está passando pelo diodo de crescer demais. Lembrando lá, era aquele comportamento meio exponencial. Do lado de cá, ó, é uma fonte de tensão, e aí a fonte de tensão é problemática, ela aceita qualquer corrente, ok? E o terceiro parâmetro, sim, talvez mais relevante de todos, para a primeira análise, tá? Para a primeira que é os que a gente vai usar mais, é esse daqui, ó. Ou coisas desse tipo, tá? Máxima tensão DC de bloqueio, ou máxima tensão RMS reversa aqui no caso, tá? Quanto que no caso de eu estar falando de tensão, de polarização reversa no diodo, que a gente viu foi esse cara. Opa! O que pintou de vermelho aqui? Não era o que eu quero. Não quero pintar, eu quero desenhar. Quero desenhar. Aqui. O que a gente viu foi o seguinte. Pro lado aqui dos positivos, esse negócio conduz desse jeito aqui. Mas quando a tensão está ficando negativa, tá? Eventualmente vai ter uma determinada tensão aqui, onde esse cara vai começar a conduzir, tá? Essa tensão aqui, na minha nota de aula, estou chamando de VBR, tá? Tensão de breakdown, tensão de ruptura. No datasheet, normalmente está escrito assim, ó, quanto que é a tensão de bloqueio, quanto que eu consigo bloquear de tensão, tá? Porque se eu passar dessa tensão, por exemplo, nesse cara aqui, ó, tem dispositivos que vão desde 50 volts até 1000 volts, tá? Por exemplo, se eu estiver quiser bloquear tensão da tomada lá, 220 volts de pico, tá? Ou sei lá, 300 e tantos volts de pico, né? Se eu chegar aqui e selecionar um cara desse aqui, ó, tá? Na hora que a tensão seno lá lá na tomada, tá? Chegar aqui, ó, menos 50, esse diodo começa a conduzir, reversamente polarizado, tá? Agora, por outro lado, se eu escolher um cara tipo esse, na mesma família, tá? Cuja tensão reversa é menos 1000 volts, esse limiar de condução dele tá bem mais distante, tá? Então, sim, vamos ver aqui que vai ser importante para a gente também, e a gente vai calcular em alguns circuitos quanto que é essa tensão aí que eu preciso no meu diodo, tá? Quanto que é esse parâmetro no meu diodo, porque isso vai fazer muita diferença na hora de selecionar os diodos, tá? Então, esses são os três principais parâmetros que a gente vai olhar nos diodos, tá? Em alguns circuitos que tratam de uma frequência um pouco mais alta, tá? Que a gente vai usando diodo para, de alguma forma, processar sinais em alguma frequência um pouco mais alta. Tem alguns parâmetros aqui que são relativos à velocidade. Por exemplo, tá? Capacitância típica de junção. Quando eu estava falando ali da física da junção PN, mostrei para vocês que ele tem uma certa característica capacitiva, tá? E eu chamei inclusive lá de CJ também, ok? E repara aqui, ó, é mais ou menos nesse diodo específico aqui, mais ou menos nessa faixa, ó, 15 picofarads aquela tensão, tá? Esse dispositivo aqui, ele não é feito para
servir como um capacitor controlado por tensão, tá? Mas talvez, olha aqui, se for olhar aqui, eu tenho, normalmente a gente tem essa informação, tá? Eu tenho um gráfico da capacitância associada à junção, que implementa esse diodo aí, tá? Com base na tensão reversa que ele está submetido, tá? Então, vocês veem que a capacitância varia, tá? Muita atenção, porque esse gráfico aqui é log, tá? Se vocês forem olhar isso aqui, ó, esse gráfico aqui está em escala logarítmica, tá? Daqui para cá eu andei 10 volts, daqui para cá a gente andou 10 picofarads, né? Que é a escala que está aqui, ok? Então, é um controle razoável, tá? Isso aqui não se deixem enganar, não. Isso aqui é um controle razoável se a pessoa souber o que está fazendo. Mas tem outros dispositivos que eles são feitos especificamente para usar como capacitores, tá? Então, normalmente eles têm mais capacitância e normalmente eles têm uma faixa de controle um pouco mais interessante, tá? Mas basicamente todo diodo tem alguma coisa, como a gente viu lá, tá? Porque é uma característica intrínseca da tecnologia que a gente usa para implementar esses diodos quando a gente está falando de dispositivo de estado sólido, tá? Dispositivos gasosos, eles são um pouco diferentes, tá? Acho que de datasheets é isso. Deixa eu mostrar um outro datasheet aqui para vocês, que normalmente ninguém olha, que é o datasheet de LED. Esse aqui. Compartilhar, outra janela. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é uma família de LEDs desse fabricante, Vishay, um fabricante razoavelmente grande. LED, tá? É um diodo como outro qualquer. A única coisa que ele tem de diferente tá? Na hora que ele está conduzindo corrente, na hora que está passando corrente aqui por ele, na hora que ele está na situação de condução, ele brilha, tá? E não só isso, ele brilha na faixa do visível, tá? Toda junção vai dissipar energia quando ela está conduzindo. Toda junção vai dissipar energia quando ela está conduzindo, tá? Algumas vão emitir, provavelmente a maioria dos materiais, tá? Vai emitir na faixa do infravermelho, então a gente não consegue enxergar. Por isso que a gente nem se importa com a radiação deles, tá? Mas alguns materiais, eles são calibrados e eles são dopados para emitir na faixa do visível, tá? E aí, se vocês forem olhar aqui, ó, diferentes LEDs aqui, eles usam diferentes materiais, tá? Materiais semicondutores. Isso aqui é arseneto de galho e fósforo, com junção de fosfeto de galho. Beleza? Cara, é um material bem esquisito isso aqui, tá? Mas se vocês forem olhar, dá para fazer LEDs aqui de, cara, basicamente de várias e várias cores, tá? E aí, normalmente, datasheet de LED é inclusive um pouco mais simples, porque normalmente é assim, é uma família, zona de LEDs, tá? O cara fala para você a cor daquele LED ali. Então, nessa família aqui, tá? Tem um vermelho, laranjado, amarelo e verde, mas tem azul, tem branco, tem um monte de LED diferente. Normalmente, o que ele fala para mim aqui, tá? Quanto que é a intensidade luminosa, ok? E aí a medida de intensidade luminosa, de potência luminosa que ele consegue gerar, tá? É candela. E aqui tá em milicandela. Então, se isso é muito ou se isso é pouco, isso aqui é razoavelmente pouco, tá? Essa unidade aqui, ela é um número meio baixinho aqui, ó, 13, 14, 15. É um LED comum que vocês estão acostumados a ver por aí, tá? Uma lâmpada para iluminar uma casa, para iluminar um quarto, por exemplo, tem que ter uma potência, uma intensidade luminosa bem mais elevada do que isso aqui, tá? Bem mais elevada. Ordens de grandeza mais elevada do que. Mas enfim, normalmente ele te fala, tá? E isso aqui é importante, ele te fala quanto que é a intensidade luminosa que eu alcanço e quanto que é a corrente que você tem que colocar nesse dispositivo para alcançar aquela intensidade luminosa, tá? Então essa coluna aqui, cadê meu marcador? Essa coluna aqui, tá? Vai falar para a gente quanto de corrente que eu preciso colocar lá naquele diodo. E aí vou mostrar para vocês como é que a gente dimensiona já, tá? É bem comum o fabricante falar para você quanto que é o comprimento de onda típico ali onde o LED está emitindo, tá?
Normalmente, LED emite numa faixa razoavelmente estreita de luz, razoavelmente estreita, ok? E por que eu estou chamando de razoavelmente estreita, tá? É bem mais estreita do que uma fonte luminosa comum, tá? Tipo, incandescente, bem mais estreita, mas ela é ainda razoavelmente larga se eu comparar com um laser, tá? Então, assim, essa é mais ou menos, seria uma coisa considerada estreita, mas um estreito médio, tá? E ele fala para mim, quanto que é a tensão VD-ON do dispositivo, tá? Então, repare que, normalmente, LED tem uma queda de tensão um pouco maior, tá? E depende da cor do LED, ó. Repare que aqui, para os LEDs vermelhos, a tensão é 2 volts. Para esses LEDs amarelos aqui, ó, a tensão é de 2,4 volts, ok? Para os LEDs verdes que estão aqui embaixo, ó, 2,4 volts. Então, é uma tensão normalmente um pouco mais elevada, tá? Normalmente um pouco mais elevada. E ele fala para a gente em qual condição isso aqui está acontecendo, ok? Qual a condição que está acontecendo. E aí, deixa eu voltar aqui para minha tela normal, porque talvez essa seja a aula mais importante de todas. Vocês vão aprender a acender um LED sem queimar o LED. E aí eu quero deixar isso aqui na tela. Porque aí vem a pergunta, tá bom, professor, como é que eu faço para acender o LED, né? Tá? Normalmente, nas situações hoje em dia, mas não importa muito, LED está ligado a algum circuito digital aqui. Vou desenhar só uma caixinha, tá? E aí o que o circuito digital faz é gerar duas tensões num determinado pino, tá? Ou ele gera 0 volts, ou ele gera VDD volts, tá? E aí depende de quanto que é a tensão VDD que está alimentando a caixinha lá digital, ok? Bastante comum, tá? São duas tensões aqui a gente usa hoje em dia, 5 volts e 3,3 volts. Bastante comum, tá? Repare, 5 volts, a gente está falando de dispositivo aí tipo Arduino, coisas desse tipo, tá? Eletrônico um pouquinho mais moderno, ligeiramente mais moderno, tudo 3 volts, tá? Então, qualquer um desses processadores ARM e microcontrolador ARM ou qualquer outra tecnologia que você encontrar por aí, você vai encontrar eles operando nesse nível de tensão de 3,3 volts, ok? Coisas um pouco mais sofisticadas, que precisam consumir menos energia, normalmente vão usar tensões mais baixas. Por exemplo, tá? O processador que você usa no seu computador, tá? O processador que usa no seu telefone celular, tá? Normalmente, esses caras aí vão operar com tensões mais baixas, tá? 1,8 volts, 1,2 volts, por aí, ok? Porque baixar a tensão, abaixa a potência que esse cara consome, tá? Mas guarda esses caras aqui do lado esquerdo, porque eles vão gerar uma pergunta pra gente, que é uma pergunta interessante que a gente só vai responder um pouco mais pra frente na disciplina, tá? Que é o seguinte, como é que eu faço para acender um LED aqui, né? Ora, basicamente o que eu preciso tá? Polarizar esse cara diretamente, passar corrente por ele quando eu quero que ele conduza, não passar corrente quando eu quero que ele não conduza, tá? Então, primeira tentativa que eu faria era fazer alguma coisa assim, ó. Bom, tá? Ligar esse cara aqui. Repare, do lado de cá eu tenho 0 volts. Na hora que eu tenho 0 volts do lado de cá, a tensão VD está igual a 0. Esse cara não está conduzindo. Perceba, o VD está abaixo do VD-ON. Vou considerar que o meu VD-ON aqui é na faixa de 2 volts. Por que não está escrevendo? Vou considerar meu VD-ON aqui, ó, na faixa de 2 volts. Seria, sei lá, imagino que esse LED aí é um desses LEDs vermelhos aí que está nessa tabela, tá? Meu VD está abaixo de 2 volts, esse cara não está conduzindo, esse LED fica apagado, tá? E aí, beleza. Eu quero que acenda agora. Então tá bom. Para acender, o que você vem aqui? Você vem aqui, coloca o VDD. Vamos imaginar que seja 5 volts, tá? Imaginar que seja 5 volts a operação do circuito digital. 5 volts, o VD, a tensão em cima desse diodo é 5 volts. 5 volts. Repare que no meu modelo aqui, ó, eu não tenho nem como saber quanto que é a corrente que vai passar, mas em algum lugar, normalmente, a gente tem
um gráfico aqui falando quanto que vai ser, tá? Tá aqui, ó, tensão, gráfico de tensão por corrente, tá? Então, nesse carinha especificamente, tá? Para 5 volts, eu venho aqui no gráfico, vou ler quanto que a corrente que vai gerar vai ser mais ou menos, cadê os 100 aqui? 100, 200, vou chutar aqui 220 milivolts, tá? Miliamperes. Então, o que a gente está falando, olhei lá no gráfico e falei, opa, beleza. Então, estou concluindo que o ID vai ser mais ou menos 220 miliamperes, ok? Qual é o problema disso aqui, tá? 220 miliamperes em cima de 5 volts, esse cara vai dissipar uma determinada potência, tá? Repare aqui, ó. Quanto que é a potência? V vezes I. A tensão que tem em cima do dispositivo, vezes a corrente que tem em cima dele, tá? No meu caso aqui, ó, tenho 5 vezes 200, vou arredondar para 200, tá? Ficar uma conta redonda aqui na minha cabeça. 5 vezes 200, tenho 1000 miliwatts, tenho 1 watt de potência dissipando em cima desse cara, tá? Aí eu olho e falo, tá bom, professor, mas 1 watt é muito ou é pouco? Depende do dispositivo. Repare, todo datasheet que você encontrar aí vai ter uma parte da tabela que é esse aqui, ó, valores máximos absolutos. Tá falando o seguinte, cara, se você passar disso aqui, você vai destruir seu dispositivo. Essencialmente é isso que ele tá falando, dessas tabelas, tá? E aí, repare, ó, normalmente tem uma linha falando potência que você pode colocar lá em cima do seu dispositivo, ó, Power Dissipation. Aqui ele está falando que a potência máxima que esse cara aguenta é 100 miliwatts. Então, estou passando em muito, tá? Ou seja, se eu ligar esse cara desse jeitinho aqui, tá? Supondo que o meu circuito digital consegue entregar essa corrente toda, esse cara aqui ele vai acender, bum, e aí ele queima, tá? Inclusive, sai uma fumacinha e ele queima, ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar alguma coisa junto do meu dispositivo para limitar a potência que está sendo dissipada ali, tá? E, normalmente, quando a gente fala limitar a potência, a gente quer limitar a corrente que está passando por ele. Normalmente, é isso que a gente quer fazer, tá? E aí, olha só, a técnica mais simples, tá? É fazer o seguinte. Lembra lá do resistor? O resistor era assim, né? Ó, VR, IR, e ele tinha um gráfico meio que desse jeito, né? O resistor que ele faz, tá, é abaixar uma determinada corrente, tá, ou impedir que uma determinada corrente aconteça, tá? Eu preciso colocar uma determinada tensão para alcançar uma corrente grande, tá? Ou seja, o resistor, ele não tem esse nome à toa, ele tem esse nome porque ele resiste à passagem de corrente. Se eu preciso diminuir a corrente que está passando no dispositivo aqui, o resistor é uma boa ideia de colocar, tá? Então, o que normalmente a gente faz? Normalmente o que a gente faz é, no meio do caminho aqui, colocar um resistor de valor R, tá? De valor R. E aí a gente vai precisar calcular quanto que é esse R, tá? Mas vamos lá, para poder dimensionar esse cara, né? Mas repare aqui um negócio. Como é que eu vou calcular esse R, tá? Quando a tensão aqui for 0, perceba, eu tenho 0 do lado de cá, eu tenho 0 volts do lado de cá. Nesse conjunto todo eu tenho 0 volts, eu espero que tenha ID igual a 0 aqui. Aí esse negócio fica apagado, tá? Na hora que eu boto 5 volts do lado de cá, eu quero que esse diodo conduza, tá? Eu quero que esse diodo conduza. E aí perceba, se ele está conduzindo, tá? Se ele está conduzindo, eu vou usar esse modelo de queda de tensão constante. Então é como se o meu circuito se comportasse assim, ó, um resistor, uma fonte de tensão com o valor VD1. Do lado de cá eu estou com 5 volts, estou com R aqui, tá? Repare, eu conheço o VD1 para o meu dispositivo, tá? Por isso que o fabricante me dá o valor desse VD1 aqui. Ele vai lá, mede e fala assim, ó, é tanto, usa aí, tá? Então, nessa situação aqui de condução, eu tenho 2 volts do lado de cá, ok? E aí o que eu quero fazer, então, é calcular um determinado valor de R para um determinado valor de corrente ID, que nesse caso aqui eu venho no meu datasheet, olho e falo, beleza, para acender esse LED com segurança, quanto tem que ser a corrente?
10 miliamperes. Então, eu venho aqui e escolho a corrente, ó, 10 miliamperes. Ok? Repare uma coisa, tá? Eu conheço a tensão em cima do resistor, eu sei quanto que é a corrente que eu quero que passe pelo resistor. Nesse caso é simples, tá? E normalmente é para ser bem simples mesmo. Então, eu conheço a tensão no resistor, eu conheço quanto que eu quero de corrente no resistor. Eu vou lá e calculo a resistência, tá? V é igual a RI. Esse R aí, nesse caso, vai ser V, que é 5 menos a tensão que tem aqui, menos 2 volts, 3, dividido por 10 miliamperes. Isso aí dá, sei lá quanto. 3 dividido por 10 vai dar 0,3 vezes 1.300 ohms. 300 ohms. Você vai lá, seleciona um resistor com aproximadamente essa resistência aí, tá? Coloca no teu circuito e pronto, vai ser feliz, tá? Às vezes acontece você calcular um resistor que não tem valor padrão, tá? Resistores, valores padrão aqui, valores comerciais. Às vezes você vai lá e seleciona um cara que não tem valores comerciais, tá? 300 ohms vai ter, que é esse cara aqui, ó. Esse cara com essa faixinha de cores. Acho que vocês estão vendo minha tela inteira, né? 300 ohms é um cara que existe, tá? Mas se não tivesse, você vai e aproxima esse resistor aqui, tá? Para o valor mais próximo que você encontrar comercialmente, ok? Só isso que você precisa fazer. Não tem nenhum segredo. Não tem nenhum segredo aqui. 300 ohms é ok. Beleza, gente? É só isso que você precisa fazer para acender um LED, tá? Só isso você precisa fazer para acender um LED. Botar um resistor ali, calcular o valor do resistor, não é nada muito sofisticado, tá? Seguindo, tá? Seguindo. Professor, Sim, quem tá falando comigo? Ivan. Diga. Então, normalmente eu considerava que quando o diodo estava conduzindo, a gente podia basicamente substituir ele por um fio. Isso é, ele não existe queda de tensão em cima dele, não dissipa potência nem nada. Mas no caso do LED, isso obviamente não é verdade, pelo menos não até quando a gente está analisando. Se a gente for analisar os circuitos, assim, a gente vai considerar que existe alguma dissipação de potência ou, consequentemente, uma queda de tensão em cima do diodo que a gente está vendo? Sempre precisa considerar. É Ivan, né? Ivan que tu falou comigo? Sim, sim. A Ivan sempre precisa considerar. Sempre precisa considerar a potência, tá? Sempre precisa considerar a potência. Qual que é o problema de considerar aquele modelo de queda igual a zero? Diodo que normalmente se chama de ideal, tá? Cuja queda de tensão é zero. Se a queda de tensão em cima dele é zero, quando eu calcular V vezes I, a potência, sempre vai dar zero. Então, é um modelo que não me fala nada sobre a potência, né? Não me permite conhecer a potência. Então, aí você começa a ver um problema, né? Eu não consigo estimar quanto vai ser de potência. Então, por isso que eu já falo, ó, vai fazer contas, tá? Com diodos. O mínimo modelo que você tem que usar aqui de detalhamento é este aqui, ó, com a queda de tensão constante, tá? Porque acontece o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Eu consigo estimar uma tensão em cima dele, eu consigo calcular uma corrente aqui, ou dimensionar uma determinada corrente, eu consigo dizer quanto que vai ser a potência nesse caso. E quanto é que vai ser aqui, tá? Ó, 10 vezes 2, 20 miliwatts. Repare que 20 miliwatts é menor do que o 100 que o fabricante falou para mim. Olha, o máximo que você pode ir aqui é 100. Eu estou em 20 nesse caso aqui, ó, no meu dimensionamento, bem seguro. Tudo bem? Se você usar a queda de tensão igual a zero aqui, tá? Você nunca vai conseguir estimar essa potência em cima desse cara. Por isso que normalmente eu falo para vocês, não usem esse modelo, tá? Agora, ele não estou dizendo que ele é completamente inútil, não, tá?
Ele é bastante interessante para você entender o que está acontecendo, qualitativamente entender o que está acontecendo. Beleza? Quando essa história da potência não for tão relevante, quando você sabe que você está sempre operando meio que de boa, né? Meio que numa região segura, às vezes você vai olhar e falar assim, cara, essa queda de tensão aqui é tão pequena perto da tensão total que eu estou trabalhando que eu vou desprezar. Por exemplo, um diodo aí, ó, aquele anterior que a gente estava vendo, a queda dele é na faixa de 1 volt, 1.1, por aí, tá? Na faixa de 1 volt. Se eu estiver falando de retificar 100 volts, 200 volts, tipo assim, a queda é de menos de 1%, tá? Então, na hora de fazer a conta, você vai ver que, tipo, cara, é tão pequena essa queda aqui que basicamente nem faz diferença. Nesse caso aqui faz muita diferença, né? Porque 5 volts, 2 comparado com 5. Tá? A queda é comparável à tensão toda que eu estou tratando. Então, começa a fazer um pouco mais de diferença. Tá? Mas, em regra geral, tá, Ivan? Nunca coloque esse VD1 aqui igual a zero. Vai lá, lê no datasheet quanto que é o valor e usa esse modelo de queda de tensão constante. Basicamente é isso que você tem. Basicamente é isso, tá? Valeu. Assim, eu acho que o que pode fugir um pouco mais de ler na tabelinha aqui, ó, tá? Porque aqui é ler um número na tabela. O que pode fugir mais disso aqui, em alguma situação, se você não quiser usar essa corrente que o fabricante está falando para você, use essa corrente, né? Você fala assim, eu sou audacioso, eu quero botar, sei lá, eu quero botar 1 miliampere aqui só, eu quero botar bem menos corrente, eu quero botar muito mais. Normalmente, nos datasheets, tem um gráfico, tá? Normalmente tem um gráfico que é o gráfico VI do diodo. Normalmente tem, tá? Então, se você quer fugir disso, você vem aqui e dimensiona, tá? Então, falar, beleza, eu não quero operar com 10 milivolts, não, tá? Eu quero operar com 1 milivolt, com 10 miliamperes, não, quero operar com bem menos. Então você vem aqui no gráfico, lê quanto que é a tensão, você vai ver que é aproximadamente 2 do mesmo jeito. Não, eu quero operar com muito mais, tá? Muito mais, sei lá, 500 volts, que é por aqui assim, ó. Ou 500 miliamperes, que é por aqui. Aí você vem aqui, lê no gráfico e fala, beleza, quanto é que vai ser minha queda de tensão? Vai ser bem mais elevada, tá vendo? Aí você usa esse valor aqui como VD-ON, tá? Mas assim, normalmente não... Já começa a ser alguma situação um pouco mais avançada. Esse gráfico aqui é interessante, ô Ivan, que você me deu um gancho, tá? Dá uma olhada aqui do lado direito, tá? Perdão, do lado esquerdo. Na junção PN, eu falei para vocês que o modelo que a gente está usando é um modelo exponencial, assim, né? Tá? A curvinha amarelinha lá, tá? Exponencial de VD, tá? Exponencial, quando a gente faz o gráfico logarítmico, o gráfico logaritmo ele seria uma reta nesse gráfico aqui, tá? E se vocês forem reparar um negócio aqui, esse gráfico não é uma reta nesse gráfico logarítmico, tá? Isso quer dizer que a equação não é exatamente exponencial no dispositivo verdadeiro, né? No dispositivo de verdade, né? Na junção mais complexa, tá? Esse cara não é 100% exponencial, tá? É como se fossem duas exponenciais, que você for olhar, ó, tem um regime aqui que é uma reta e tem um outro regime aqui que parece uma reta também, tá? Então, tem essa cara exponencial nessas duas regiões aqui, tá? Aí você tem meio que uma região de transição aqui, onde está meio que mudando de regime, tá? De onde que vem essa diferença, tá? Vem de todas aquelas simplificações que eu fui fazendo ao longo do caminho. Uma delas, a principal delas, na hora que eu fui fazendo aquelas contas ali para trás, é considerar que a junção é abrupta, tá? E as junções aqui não são abruptas, elas são bastante graduais, tá? Então isso aí complica bastante a modelagem, por isso que o dispositivo funciona de maneira um pouco diferente, tá? Mas não é também nada de outro planeta, você tem que ficar se preocupando demais aqui. Tudo bem? Tudo bem, Ivan? Beleza. Beleza. Então, vamos para frente. Deixa eu ver o... Professor, Sim, quem tá falando comigo? é o Vitor. Cara, tá muito baixinho, eu não tô te ouvindo. Não tá ouvindo direito? Fala um pouco mais perto do seu microfone. E agora? Pronto, beleza. Tá, o LED tem tensão de quebra? E o que acontece quando
E ele emite luz se você atravessar essa tensão de quebra? Tensão de ruptura, né? Todo diodo tem alguma tensão de ruptura. Eu acho que ele vai falar aqui, ó. Tá vendo esse reverse voltage aqui? Tô compartilhando essa tela toda, tá? Essa tensão reversa aqui, ó, de 15 volts nesse LED aqui, tá? É a tensão de ruptura dele. E o que acontece? Ele começa a conduzir. Eu não sei te responder se ele acende, tá? Normalmente LED a gente não quer nunca que ele opere nessa região de ruptura aqui. Mas se for você que tiver na falta de um diodo Zener, pode ser que isso aí sirva, tá? Eu vou falar mais de diodo Zener aqui mais para frente. Mas na falta de um diodo Zener, que a gente usa especificamente em condição de ruptura reversa, na falta de um, pega um desse aí, vê e bota lá e vai. Beleza. Tudo bem? Uhum. Mas LED normalmente tem uma tensão reversa baixa, tá? Tensão de ruptura baixa. Normalmente. Baixa que eu digo aqui é nessa faixa, tá? 10, 15, 20, por aí. Alta para lá, 100, 200 volts, a gente já começa a considerar uma tensão de ruptura mais alta. Mas vocês vão ver que tem diodo Zener, tá? Essa que é a questão. Quando a gente quer usar isso aqui em ruptura reversa, tem diodos especializados para isso, porque ele me permite escolher exatamente esse número aqui, ó. Escolher assim, né? O fabricante tem uma família de dispositivos, aí tem lá, assim, com uma granularidade imensa de opções. Do mesmo jeito que aqui, tá? Eu tenho o LED, a ideia é que ele é feito para acender. Então, eu tenho vários LEDs, que eu tenho várias cores diferentes, tenho várias características diferentes que eu posso estar querendo pegar, tá? Nesse cara aqui, tá? Esse diodo aqui, ele é feito para retificação, especificamente, tá? Então, o que ele vai ter, tá? O que é o importante nesses retificadores aqui? É ele suportar diferentes tensões reversas. Por isso que eu tenho várias opções que mudam esse parâmetro. Num diodo Zener, o que vai ter? Ele é feito para operar em ruptura, ele vai ter várias opções para eu escolher a tensão de ruptura. Deixa eu ver se eu tenho algum datasheet já separado aqui de diodo Zener, aproveitando que a gente está aqui. Um N, não sei o que, acho que esses aqui, acho que essa família aqui é de Zener. Essa família aqui é de Zener. Vamos dar uma olhada como é que é mais ou menos a cara do datasheet de diodo Zener. Eu vou botar isso tudo no mudo para vocês daqui a pouco, tá? Então dá uma olhada aqui, ó, como é que é mais ou menos a cara de datasheet de diodo Zener, tá? O que tem de muito diferente, tá? Atenção. Não tá escrevendo. A tensão Zener é o que eu tô chamando de VBR lá, a tensão de ruptura, tá? Repare que eu tenho uma gama monstruosa de tensões para escolher aqui, ó. Tá, ó, desde 3.3, nesse caso aqui, ó, até 100 volts. Eu posso escolher vários aqui no meio do caminho, tá? Para que serve normalmente esses caras? Vão servir como referências de tensão. A gente vai fazer circuitos usando esses caras aqui, tá? Então, o que ele fala para mim é, beleza, ó, quanto que é a tensão Zener, quanto que é a corrente máxima, cadê aqui, ó? Quanto que é a corrente que você deveria utilizar eles, tá? Basicamente é isso que a gente precisa de saber de informação. Vamos para frente. Então vamos lá, seguindo. Vamos fazer um outro circuito extremamente comum, que resolve um problema extremamente comum também que a gente quer fazer, tá? Que é o seguinte, vocês já repararam que basicamente todos os equipamentos que operam com bateria, tá? Alguma hora a bateria acaba, tá? E aí, olha só um negócio curioso, tá? Lá em circuitos 1, provavelmente o professor falou para você alguma coisa assim, né? Olha, filho, não faça uma fonte V1 em paralelo com uma fonte de tensão V2. Não faça isso. Provavelmente o professor falou isso para você, tá? Porque se essas duas tensões V1 e V2 forem diferentes, e no mundo real elas sempre serão diferentes, tá?
um circuito tende a meio que alimentar o outro, e como que a gente viu, a resistência equivalente de uma fonte de tensão é essencialmente zero, que eu estou fazendo um curto-circuito, tá? E aí, basicamente, vou queimar alguma coisa ali, as correntes ficam muito elevadas. Tá? Então, o professor provavelmente falou, quando você estava fazendo circuitos elétricos, olha, não bota duas fontes de tensão em paralelo, tá? E aí, isso se aplica para a gente não colocar, tá? Pilhas em paralelo, baterias em paralelo, carregadores de fontes de alimentação em paralelo, equipamentos que geram tensão, não coloque eles em paralelo, tá? Basicamente, é um problema. Basicamente, aí você fala, beleza, é só não fazer isso que eu estou seguro. O problema é que, no mundo real, a gente quer fazer isso, tá? Quando que a gente quer fazer isso? Dá uma olhada nessa situação aqui. Eu tenho um circuito aqui, por exemplo, o meu telefone celular, tá? Quando ele está lá operando a bateria, eu vou modelar a bateria como uma fonte de tensão, tá? V, eu vou chamar aqui de V bate, tudo bem? V da bateria. Ela gera uma tensão para mim e eu venho aqui e alimento a tensão VDD lá, que alimenta o circuito todo lá dentro do seu celular. Tá tudo lá dentro, tá? O problema é que essa bateria descarrega e uma hora, tá? Descarregou a bateria, eu preciso ligar um carregador para carregar. O carregador nada mais é do que uma fonte de tensão também, tá? Então, o que eu estou fazendo, tá? Eu venho aqui, eu vou chamar aqui de VCH de charger, tá? De carregador. Para carregar o meu circuito de volta, o que eu preciso fazer de alguma forma, tá? De alguma forma, é conectar esse cara aqui, ó. Pum. Para quê? Para quê? Tá? Duas coisas eu quero que aconteçam meio que ao mesmo tempo. Eu quero que exista uma tensão VDD ali suficiente para que tenha corrente vindo aqui para alimentar meu circuito, que está vindo lá dessa bateria amarela, tá? Ou dessa fonte amarela, que é o carregador de bateria. E eu quero que esse cara carregue essa bateria. Tem que vir um pouco de corrente para cá também para carregar essa bateria. O problema é, perceba lá, ó, nessa situação aqui eu tenho duas fontes em paralelo. Ok? Duas fontes paralelas. Isso aqui é um problema, tá? Isso aqui é um problema. Assim como o professor de circuitos lá falou, não faça isso, cara, aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Como é que a gente faz, então, para separar, basicamente, tá? Para conseguir fazer essa conexão, tá? Para conseguir fazer essa conexão, duas fontes de alimentação lá, tá? E o circuito ainda assim operar de forma segura. Porque quando essa bateria está descarregada, eu quero que venha corrente para cá, tá? Agora, se essa bateria não está descarregada, se ela está carregada, eu não quero que isso aqui aconteça. Porque se eu tentar carregar a bateria que já está carregada, ela pode explodir. Literalmente, ela pode explodir, tá? E se vocês olharem, isso aqui a gente faz o tempo todo. Seria razoavelmente seguro. E era isso que tinha que acontecer no início, tá? Eu ia lá, botava o meu carregador, ele ia carregando a bateria, e eu tinha que ficar de olho. Se a minha bateria chegasse lá e ele me avisasse, ó, terminou de carregar, eu preciso vir aqui tirar o carregador e tirar o carregador. Só que não é isso que a gente faz hoje em dia, né? Por exemplo, eu fui dormir, todo dia de noite, na hora que eu vou dormir, eu plugo o meu telefone lá no carregador, ele tá descarregado, plugo lá no carregador e eu vou dormir. Eu só olho isso durante a noite, de manhã na hora que eu vou acordar. Então ele terminou de carregar durante a noite e ficou lá. E o circuito, de alguma forma, soube o que fazer, tá? Soube fazer meio que essa desconexão aí automática. Eu tô falando com vocês aqui com o meu computador, ele vive conectado no carregador, a bateria dele está basicamente sempre carregada. Então, basicamente, o que eu preciso é de algum circuito que perceba isso, tá? Perceba ali que tem duas fontes de tensão, escolhe uma delas e fala, beleza, só que eu vou usar essa daqui, ó. Tá? E impede a outra de tentar carregar a outra ali em paralelo, tá? Esse é o problema. Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve esse cara, tá? O circuito disso aqui, repare uma coisa aqui, eu vou dar logo meio que a solução, tá? O que a gente quer tentar fazer é alguma coisa assim. Eu tenho um circuito que tem duas entradas, tá? Eu tenho um circuito que tem duas entradas, uma que eu vou chamar aqui de VA,
uma que eu vou chamar aqui de VB. Afinal, tenho duas fontes que eu quero passar para frente, né? E eu faço essa conexão aqui e conecto a minha carga do lado de cá. Vou chamar isso aqui de Vout, tá? Esse RL é uma carga mesmo, é o meu telefone celular, é o meu computador, é o que quer que seja aí, é o equipamento, tá? Eu estou modelando como um resistor simples aqui, tá? Então vamos dar uma olhada aqui o que acontece, tá? Repare que tem 2 diodos, tem 4 possibilidades aqui, que é os 2 diodos não estão conduzindo, os 2 estão conduzindo, vou chamar aqui de D1, deixa eu chamar esse cara aqui de D2. O D1 está conduzindo, o D2 não, o D2 está conduzindo e o D1 não, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Situação A aqui, tá? Situação A. Situação A. O que acontece quando o VA é igual ao VB, que é igual a 0, tá? Eu vou considerar VD1 de 1 volt em todos esses diodos, tá? Só para ter algum número aqui. Só para ter algum número aqui. O que acontece se esse VA e o VB forem 0, tá? Repare, o que eu tô falando é que eu tô botando 0 volts do lado de cá, 0 volts do lado de cá, tá? Eu não sei se esses caras estão conduzindo. E aí perceba um negócio que eu vou fazer aqui com vocês, que é essencialmente o que vocês têm que fazer, tá? Eu não sei o que está acontecendo, eu vou lá e faço uma hipótese. Eu vou começar com uma hipótese que eu já sei que é errada, para mostrar para vocês, porra, se eu não tivesse nenhuma intuição, eu vou lá, faço a hipótese, que eu faço a conta e como é que eu confiro, como é que eu checo se a minha hipótese está correta, tá? Que normalmente é o que a molecada não faz. Fazer a hipótese e calcular é razoavelmente fácil, tá? O problema é que vocês não verificam a parada e aí falar, vocês não acabou errando lá e falar, cara, tipo, depois leva 0 na questão e falar, professor, a questão estava muito difícil, tá? Mas eu costumo dizer que aqui em eletrônica você sempre consegue dizer se você acertou ou não a questão, porque basicamente você sempre consegue conferir se as hipóteses que você usou, se elas estavam corretas ou não. E se você não errou conta, e se você verificou que suas hipóteses estão corretas, você sempre acertou, tá? Então, vamos lá. Eu vou supor que o D1 conduz. É uma hipótese, tá? Eu não sei. Eu vou supor que o D1 conduz e que o D2 não conduz. Beleza? Nessa situação aqui, então eu tenho um outro circuito, né? Que seria alguma coisa assim, ó. Tenho 0 volts do lado de cá. O D1 conduz. Se ele conduz, ele vira uma fonte de tensão. O de baixo aqui, ó, se ele não conduz, ele vira uma chave aberta. E aí do lado de cá eu tenho o RL. Beleza? Vamos lá, então. O que a gente está falando aqui? Olha lá, ó. Eu estou falando que do lado de cá eu tenho 0. Se a queda de tensão aqui é 1 volt, do lado de cá tem que aparecer 1 volt. Oh, perdão. Se eu estou falando que aqui é 1 volt, eu estou falando que essa tensão menos essa tem que dar 1 volt, tá? 0 menos alguma coisa tem que dar 1, esse alguma coisa tem que ser menos 1 volt. Do lado de cá tem que aparecer menos 1 volt, ok? E aí perceba, essa seria a tensão de saída aqui do meu circuito, menos 1. Tranquilo? Não tem nenhum problema aparecer tensão negativa, tá? O que eu preciso verificar? Se essa hipótese é verdade, se isso aqui tá de fato acontecendo e se isso aqui está acontecendo. As duas coisas têm que acontecer simultaneamente, tá? Beleza. O D1 conduz. Quer dizer que eu preciso verificar quanto que é o valor dessa corrente e D1 aqui, tá? Repare, essa corrente mais essa corrente é igual a essa corrente. Então, estou falando que a corrente ID1 é igual à corrente que passa no resistor. Então, ID1 tem que ser maior do que 0 para aquela hipótese ser verdadeira, tá? Se o ID1 tem que ser maior do que 0, o ID1, no caso aqui, é igual à corrente no resistor, que vai ser, tá? Menos 1 menos 0 dividido por RL tem que ser maior do que 0. E aí aqui entra uma questão. Perceba que o valor do RL é sempre um número positivo, o que tem aqui em cima é sempre um número negativo. Tá? Então, o que tem do lado esquerdo é sempre negativo, número negativo. Tá? Ou seja, isso aqui sempre é falso.
Ou seja, o que isso quer dizer? Que essa hipótese é sempre falsa. Essa hipótese é falsa. Ou seja, isso está informando para mim que a minha conclusão aqui, ó, que a minha tensão de saída é menos 1 volt, é falsa. O que eu preciso fazer? Descartar essa hipótese. Descartar esse resultado todo que eu fiz aqui. Beleza? Então, perceba, esse é o procedimento. Vai lá, faz uma hipótese, faz um chute. Normalmente, você vai tentar fazer um chute mais... A intuição vai te dar uma direção para dar um chute mais educado, tá? Faz a conta toda com aquelas hipóteses. Depois vai verificando se as hipóteses que você assumiu, se elas estão coerentes. Ok? Vamos fazer, então, com outro conjunto de hipóteses. Se essa daqui está errada, já acabei de olhar e falar, isso aqui, não, isso aqui que eu fiz está errado. Tá? Vamos fazer outras hipóteses. Vou dizer que o D1 não conduz. Vou dizer que o D2 não conduz. Nessa situação, o circuito que eu estou analisando seria este. RL, do lado de cá tem 0 volts, do lado de cá tem 0 volts. E aí eu quero calcular a tensão em cima dessa carga, tá? Beleza, repara o negócio aqui. Essa corrente mais essa corrente tem que ser igual a essa corrente, lei de Kirchhoff das correntes naquele nó ali, tá? Se a corrente de cima tem um circuito aberto, a corrente igual a 0. A segunda corrente tem um circuito aberto é igual a 0. Então, essa corrente aqui eu vou chamar de IR, vai ser igual a 0. Se a corrente num resistor é 0, a tensão em cima do resistor é 0. Isso quer dizer que essa tensão é igual a essa tensão. Se do lado de cá eu sei que tem 0, do lado de cá tem que aparecer 0. E aí a saída aqui vai ter 0 volts. Todo mundo comigo? 0 volts. Tá? Então, calculei minha saída. Aí preciso verificar se essas hipóteses são verdadeiras ou não. Tá? Repare, se eu estou supondo que não conduz, eu preciso verificar as tensões. Eu preciso verificar se a tensão em cima desse diodo aqui, essa tensão aqui, ó, VD1, se ela é menor do que o VD1 e se essa tensão VD2 é menor do que o VD1. Então, vamos lá. VD1 tem que ser menor do que o VD1, que eu supus aqui que é de 1 volt, tá? Tem que ser menor do que o VD1. O VD1, nesse caso, é 0 menos 0. Tem que ser menor do que 1. 0 é menor do que 1. Então, isso aqui é verdadeiro. Opa, ótimo. Isso aqui é verdadeiro. Então, aquela primeira hipótese está correta. De maneira muito similar, tá? VD2 não conduz. Então, VD2 vai ser menor do que VD1. A tensão em cima do VD2 é 0 menos 0. Então, vai dar uma coisa muito parecida. 0 menor do que 1. Para o VD2 também. Ou seja, essa hipótese está correta. A gente acabou de verificar que não tem nenhuma contradição aqui. Tá? A gente acabou de verificar que não tem nenhuma contradição em relação a ela. Isso quer dizer que esse resultado é, de fato, o resultado que eu estou procurando. Tudo bem? Então, nessa situação aí, ó, VA igual a VB igual a 0, a saída lá vai dar 0. Tá? A saída lá vai dar 0. Todo mundo aí? Eu vou fazer uma tabelinha aqui, já direto com os resultados. Tá? Vou dar uma tabelinha direto com os resultados e a gente quer ver o que está acontecendo. Tudo bem? Mas a forma de calcular os resultados dessa tabelinha aqui, exatamente nesse mesmo procedimento. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma tabelinha aqui que eu tenho, ó. Tensão VA, tensão VB, quanto que é a tensão Vout, tá? Se eu tenho aqui 0 volts, 0 volts, isso aqui está em volts, tá? Não é digital, não. Isso aqui 0 volts, isso aqui tem 5, aqui tem 0. Se aqui tem 0 e aqui tem 10, pensa que as fontes têm tensões diferentes, que é o que normalmente acontece. E do lado de cá eu tenho 5 e 10. Se você fizer essa conta toda aí, tá? Vai dar 0, que é o que a gente acabou de calcular. 5 com 0 vai dar 5 menos VD1, que é o que eu vou escrever aqui, tá? 5 menos VD1, que é 1 volt. No lado de baixo aqui, o resultado vai dar 10 menos VD1. E na última linha aqui vai dar 10 menos
VD on, tá? Eu gostaria que vocês observassem uma coisa. Primeira coisa a se observar, tá? Quando as duas tensões aqui, ó, estão abaixo da tensão de limiar, quando as duas tensões que eu boto na entrada estão abaixo da tensão de limiar desse diodo, a saída é zero. A saída é uma tensão baixa. Quando pelo menos uma delas aqui, ó, a tensão está acima da tensão de limiar do diodo, a tensão que sai é a tensão alta. Ou seja, isso aqui é exatamente igual a uma porta lógica ou. Entrou 0, 0 dá 0. Se for 1, 0 dá 1. Se for 0, 1 dá 1. Se for 1, 1 dá 1. Ok? Por isso que vocês vão ver vários lugares chamando isso aqui de porta ou. Como se fosse uma porta lógica digital mesmo, que a gente está usando para uma outra aplicação aqui. Tá? Uma porta ou. Tá? Segunda coisa, que é o interessante dela de olhar aqui. Tá? O que a porta ou faz, né? Ela pega, deixa passar essa entrada para o lado de cá ou essa entrada para o lado de cá. Se tiver essa daqui, não tiver essa aqui conectada, passa o VA. E aí conecta essa fonte no meu equipamento. Se estiver na bateria, por exemplo, e eu não estou conectado ao carregador, passa lá a tensão da bateria. Se eu estou com carregador e eu não estou com bateria conectada, passa a tensão do carregador. Se eu tiver com as duas conectadas aqui, ó, tá? Com as duas conectadas, a tensão que vai passar aqui, que vai ser apresentada para minha carga, vai ser a maior das duas. Okay? Que normalmente é a tensão do carregador. Normalmente é o do carregador, tá? Ah, professor, beleza. Então, se esse 10 volts aí, se esse VB aí é 10 volts aí, como você está dizendo, 10 volts, e do lado de cá eu tenho 5 volts, o que está impedindo de acontecer, né? De uma fonte tentar forçar a corrente em cima da outra. Olha, curte só, tá? Para isso aí acontecer, eu precisaria que corrente saísse dessa fonte que está conectada aqui e fizesse esse caminho, tá? O diodo D2 não impede de acontecer isso. A corrente está tentando sair lá, ó, da esquerda para a direita e tá tudo bem, tá? Só que esse diodo aqui em cima impede essa corrente de acontecer, certo? De essa corrente, ó, cargas virem do lado direito para o lado esquerdo aqui. Tá? E aí impede dessa fonte tentar carregar essa outra fonte aqui. Beleza? Isso aqui é um circuito meio que de proteção, tá? Contra curtos-circuitos de conectar, quando você tem essa possibilidade de conectar duas alimentações lá. Tá? Gil. Sim, filho. Eduardo, né? Sim, sou eu. Eu não sei se foi só eu que não entendi, mas eu não entendi muito bem por que quando o VA é 5 e o VB é 0, a saída VOut ficou 5 menos VD1. É só você calcular. Só eu calcular. Uhum. Qual a parte você não entendeu? Vamos lá. Ah, Quando aqui é 5 e quando aqui é 0. Aí como a resposta ficou a subtração entre 5 e VD1, né? Exatamente. Porque é o seguinte, ó, o ideal é ir lá e calcular tudo, tá? Mas, Bem. vamos lá. Você já deve ter percebido que se eu botar 0 num desses caras aqui, esse cara não consegue polarizar e ficar diretamente polarizado, né? Porque eu preciso de uma tensão minha, suficientemente alta em cima deles, né? Sim. Eu preciso que do lado de cá esteja mais positivo que do lado de cá, para ele conduzir, né? Você tá falando lado direito é mais polarizado que o lado esquerdo, é isso? É porque... Não, tô falando... É que Calma. Tô falando que para qualquer um desses caras conduzir, isola aqui, ó. Olha só. Separa aqui. Para conduzir, eu preciso que esse lado esteja com a tensão mais alta do que esse lado, certo? Professor, seu mouse está com um delay. Cara, isso aí Aí tá... quando você fala só esse, sem falar o que é, a gente não sabe exatamente onde que tá, porque o mouse tá... Agora o mouse tá parado assim em cima da tela, tem uns 30 segundos. Rapaz, então peraí, velho. Isso aí tá errado, velho. Não, é porque isso já estava acontecendo em umas aulas anteriores, mas normalmente era... Aí Normalmente isso rapidamente não o atrapalha. mouse entrava de volta, né? Hoje tá foda. É o Teams, velho. O Teams tá fazendo alguma besteira, velho. Porque na minha tela tá limpinho. Professor, o que acontece geralmente é o aplicativo do Teams funciona bem, eles quase sem delay. Com a versão web, ele tem um delayzinho maior. Eu tô no aplicativo. Não, eu digo pra gente que tá assistindo.
Só que o aplicativo é mal otimizado pra caramba no Windows, então eu, por exemplo, prefiro usar a web. Então, Não, tudo bem, vamos lá. Deve ter melhorado aí. Olha lá. Ah, Do agora lado tudo de bem. cá, do lado de cá tem que ser mais positivo que do lado de cá, certo? Aham, Tudo bem? tudo bem. Aí, olha só, velho. Intuitivamente, isso aqui, quando eu faço isso, né? Não é bem parecido com o divisor de tensão, velho? Ok. O divisor resistivo que você fez era assim, né? Uhum, R1, R2, não era isso? sim, E a tensão aqui no meio, ó, não era sempre menor, uma fração da tensão total que você estava botando? sim. Beleza. Esse cara aqui, ó, quando você substituir um resistor por alguma outra coisa, mesmo princípio, tá? A tensão aqui no meio vai ser alguma coisa, uma fração do que tá a tensão total que você está botando aqui, certo? Ok. Quanto vai ser, eu não sei. Precisa ir lá e calcular, mas vai ser uma fração, certo? Vai ser alguma coisa, tá entre 0 e VDD que eu botei aqui. Você aceita isso, né? Aceito isso. Beleza. Repara aqui, ó. Essa parte do circuito aqui, não é exatamente isso aqui? Sim, Ou seja, a tensão aqui embaixo vai ser alguma fração do que tem aqui, né? Ó, entre 0 e o VDD, certo? Se for só a contribuição desse cara aqui. sim. Agora, os com 0 eu entendi total agora. Beleza. Então, meio que dá para perceber que, cara, se eu puser 0 do lado de cá, fica difícil de. Tipo, dificilmente eu vou ter uma tensão abaixo de 0 aqui para ele poder ficar mais negativo do lado de cá, né? E ele começar a conduzir. Aham, Porque aqui tem 0. sim. E aí você meio que vai estabelecer meio que um piso aqui de tensão, tá? Uhum. Beleza. Então, quando ele não está conduzindo, é simplesmente chave aberta. É como se eu pudesse tirar isso do circuito, né? Sim, e agora quando tem os dois, ficou 10 menos VD1. Isso, mas calma, vamos por partes, tá? Vamos por partes. A outra coisa que acontece é, quando um desses caras está conduzindo, ele apresenta uma queda de tensão lá no circuito, né? Sim. Então perceba, do lado esquerdo aqui eu sei quanto que é a tensão que eu estou botando. É uma dessas aqui que eu estou escolhendo arbitrariamente aqui, nesse caso para vocês, não podia ser qualquer tensão, tá? Uhum. Imagina que aqui, ó, tem 10, o diodo está conduzindo, ele vai fazer aparecer uma queda de tensão aqui, Ok. tá? E o que a queda de tensão fala para mim é, olha só, filho, a tensão do lado de cá menos a tensão do lado de cá tem que ser igual ao VD1. Ok. Então, equaciona isso. Vamos botar aqui, ó, na equação. Vou chamar de VB, vamos supor que é ele que está conduzindo, menos Vout tem que ser igual ao VD1, certo? Não é isso que você está falando o tempo todo? Quando ele está Tô falando. conduzindo? Aham. Beleza. Quanto que é o Vout? Aí vai ficar VX, né? Tanto A quanto B, em cada um dos seus casos respectivos, menos VD1. Exatamente. Por isso que na tabelinha apareceu, ó. Entrou 10, 10 menos VD1. Entrou 5, 5 menos VD1. Sim, não. Os com 0 tá tá ok agora. Tá de boa? Tá de boa. Beleza. Agora, se o outro tá com problema, faz o outro. Vamos lá. Esse, eu ia só passar batido, mas esse é um caso bom de fazer mesmo, tá? Porque, vamos lá, vamos fazer, porque acho que você vai se surpreender um pouco. Aqui o que eu estou falando é que aqui tem 5 volts e aqui tem 10 volts, certo? Aham. Aí na tua cabeça, o que você está fazendo, Eduardo? E é excelente isso aqui, tá? Vamos fazer um pouco mais com calma mesmo. Na tua cabeça, você está fazendo o seguinte, cara, se tem tensão nos dois diodos, os dois estão conduzindo. Ok. Então vamos fazer a hipótese, vamos calcular, ó, D1, D2, e vamos ver, cara. O D1 conduz e o D2 não conduz. Opa, perdão. O D2 conduz, né? Hipótese, tá? Eu não sei Porque dizer se é. intuitivamente, no slide anterior, eu percebi que caso apenas um deles conduza, não dá. A hipótese é falsa. Mas vamos por partes, vamos por partes. Vamos calcular aqui, ó. Vamos supor a hipótese que os dois estão conduzindo. E aí vamos calcular e vamos ver o que acontece. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Se os dois estão conduzindo, eu tô então com o circuito assim, né? Equivalente, tá? Mais menos VD1, mais menos VD1. Eu tô com essa situação, certo? Ó, É. 5 volts do lado de cá, 10 volts do lado de cá, 10 volts do lado de cá, beleza? Ok.
Essa fonte aqui, ó, é 1 volt. Essa fonte aqui é 1 volt. Estou supondo que eles são iguaizinhos. Tem um RL qualquer aqui. Aí, vamos lá. Ó. O primeira fonte aqui, perceba que é aquele problema, ó. Tem duas fontes em paralelo, né? Tá? Estão conectadas em paralelo. Então, vamos lá. A primeira aqui de cima tá falando para mim, tá? Se o mouse começar a ficar ruim de novo, você me avisa. Essa tensão menos essa tensão tem que ser igual a 1 volt. Então, a fonte de cima tá falando para mim. Olha, aqui tem que ter 4 volts. Porque senão essa diferença não vai dar 1. Certo? Vocês estão comigo ou eu caí? Certo. Beleza. A fonte de baixo, vou marcar de azul. A fonte de baixo está falando para mim, 10 menos o que aparecer aqui tem que dar 1. Para isso aqui ser verdade, né? Aqui tem que ter 9 volts. Então tem uma restrição no circuito falando para mim, olha, a tensão ali é 4, e a outra parte do circuito falando para mim, não, se for 4, não vai rolar, aqui tem que ser 9. Primeira questão que vocês têm que perceber é, nessa situação aqui eu entro numa contradição. Não existe nenhuma tensão Vout ali, naquele lado direito, que satisfaça ao mesmo tempo essa fonte, a restrição dessa fonte, e a restrição dessa fonte. E vocês têm que começar a olhar e falar, caramba, é literalmente uma contradição. Eu não consigo encontrar uma tensão, tem que ser ao mesmo tempo 4 volts e 9 volts, ao mesmo tempo. Só que não tem como, é o mesmo nó, vai estar sempre ao mesmo potencial. Tudo bem? Então começa um problema, que eu olho e falo, cara, não pode ser essa solução, porque não tem solução. Não pode ser essa situação aqui. Isso aqui não pode ser verdade. Isso aqui não pode ser verdade, porque não tem solução no circuito, se isso aqui for verdade. Tá? Então, vamos abandonar essa hipótese e vamos para uma outra hipótese. Porque aí agora a gente tem que ir lá e tentando as hipóteses. Tá? Eu já vou logo para a hipótese que eu sei que é a que vai dar. Então, vamos fazer uma hipótese, vamos verificar, vamos calcular e vamos ver se é ela mesma ou não. Tá? Então, vamos abandonar aquela hipótese, vamos para uma outra hipótese, que é o D1 não conduz, o D2 conduz. É uma hipótese também, tá? Eu não sei se isso é verdade a princípio. Mas se isso aqui for verdade, eu estou com a seguinte situação. 5 volts do lado de cá, chave aberta. 10 volts do lado de cá. Queda de tensão. Eu estou com esse circuito para olhar. Do lado de cá é 1 volt. Aí eu falo, beleza, eu quero saber o Vout. A fonte aqui embaixo está falando para mim. 10 menos o que aparecer do lado de cá tem que dar 1. Então, do lado de cá tem que aparecer 9. Que vai ser a tensão de saída, que é V menos VD1. Tá? Calculei a tensão de saída. Não tem nenhuma contradição, não tem ninguém falando que isso aqui está errado, tem nada aqui acontecendo de problema. Tá? Uhum. Eu preciso verificar se a minha hipótese é verdadeira. E repare, minha hipótese tem duas componentes, né? Uma coisa relativa ao D1, uma coisa relativa ao D2. Então tem que testar os dois. Então vamos lá. O D1 não conduz. Toda vez que você fizer a hipótese de alguma coisa no diodo um diodo que não conduz, você vai lá e calcula a tensão em cima dele. Tudo bem. E vê se essa tensão é menor do que o VD1, tá? Então eu preciso calcular essa tensão aqui, ó, VD1. Essa tensão, mantendo a polaridade, ó, o VD1 era assim, né? No circuito original. Quem que é o VD1 aqui nesse caso? Ó? VD1 tem que ser menor do que o VD1, para isso aí ser verdade. O VD1 é 5 menos 9, tem que ser menor do que 1. 5 menos 9 é menos 4, tem que ser menor do que 1, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdadeiro. Opa, então beleza, então uma parte tá ok, não tem problema ali. Segunda hipótese. D2 conduz. Toda vez que você supuser, eu acho que é supuser, tá? Toda vez que você... Nossa, tá ruim, né? Toda vez que você fizer uma hipótese de que um diodo, em qualquer lugar no seu circuito, conduz, você precisa ir lá e verificar a corrente, tá? Então, eu preciso verificar que essa corrente aqui, ó, ID2, seja positiva. Mantendo
a convenção lá do circuito original. Essa corrente aqui é 0, e D2 vai ser igual ao IR. Então, eu estou falando que, vamos lá, ID2 tem que ser maior do que 0. Só que o ID2 é igual ao IR, então estou falando que o IR tem que ser maior que 0. Quanto que é o IR? É 9 menos 0 dividido por RL, tem que ser maior do que 0. O RL é sempre um número positivo. O que tem no numerador é sempre positivo. Então, o que tem do lado esquerdo aqui, ó, é sempre maior que 0. Então, essa coisa aqui é sempre verdade. Então, olha só o que acontece nessa situação aí, Eduardo. Quando tem tem tensão dos dois lados, acima do VD1, mas tem uma maior que a outra. Uma meio que obriga a outra, é isso? Uma obriga o outro diodo a desligar, velho. Eu não tô mutado não, né? Você tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo. Ah, tá. Várias vezes eu pensei, cara, será que eu tô mutado? Não, tô te ouvindo. Ok. Mas agora eu entendi. O 10 volts meio que obriga os 5 volts a... Desliga aí, alguma coisa assim. Isso, meio que ele fala isso mesmo. Olha, desliga aí, cara. Ah, Ó, e repare, é automático. Ele desliga automaticamente lá. agora eu entendi. Tá entendendo? Ó, Aham. vamos aproveitando esse raciocínio, porque é isso que é importante aqui, tá? Exercitar, começar a ir criando intuição sobre isso, tá? Eu vou separar uns exercícios lá para vocês. Eu, inclusive, vou precisar adiar a prova de vocês, tá? Porque a gente tá um pouco atrasado na disciplina. Mas, enfim, vamos seguindo aqui, isso não vai ser um problema. É bom resolver bastante circuito para poder criar intuição. Diga, João, né? Henrique, desculpa. No caso, então, por exemplo, dá uma hipótese contrária, né? Do D1 conduzir e do D2 não conduzir. Uhum. Ele daria ruim porque, tipo, quando o D1 estivesse conduzindo, a gente consideraria que teria uma queda de tensão ali de 1 volt, né? Então ia ter o 4 volts ali naquele fio da direita. E aí ia ter o 10 volts no diodo de baixo e 4 volts do lado. Só que ele também estaria conduzindo, né? Você tá essa hipótese aqui, né? Isso. Você tá falando... E se eu tivesse feito essa hipótese, né? Mas essa hipótese a gente já não viu anteriormente? Não. A tensão aqui tá diferente. Ah, tá. Antes era 0, né? Tem razão. Uhum. Tensão que tá diferente. Beleza? Aí o Henrique tá falando aqui pra mim. Se eu tivesse feito essa hipótese, vamos calcular. É bom, tá? Tipo assim, no final das contas, é baseado nessas hipóteses e calcular e verificar, beleza? A fonte de cima tá falando que aqui tem que ser 4 volts. Já tá todo mundo pacificado nessa história da queda de tensão, né? Tá falando que aqui é 4 volts. Aí eu preciso sair testando os negócios agora, tá? Eu preciso que, essa corrente seja positiva, beleza? Para essa primeira hipótese aqui. Então, eu tô falando que ID1 tem que ser maior do que 0. Só que essa corrente é 0, então o ID1 tem que ser igual à corrente que passa no resistor. Então, o IR é maior, tem que ser maior do que 0. Tem que ser, tá? Eu não estou dizendo que eu estou dizendo que tem que ser para que a hipótese seja verdadeira. Beleza? Eu estou testando, tudo bem? Que isso é uma coisa que bagunça um pouco a mente de alguns alunos. O IR é quanto? 4 menos 0 dividido por RL tem que ser maior que 0. Que é verdadeiro. 4 menos 0 é 4, é um número positivo. O RL é sempre positivo. Pum. Isso aqui é verdadeiro. Até aqui eu estou seguro. Só que eu preciso também que VD2, essa tensão aqui, seja menor do que o VD1. Então, eu preciso que VD2 seja menor do que o VD1. O VD2 é 10 menos 4, o que tem do lado de cá, menos o que tem do lado de cá. Isso aí tem que ser menor do que o VD1 para a minha hipótese verdadeira. Só que 10 menos 4 é menos 6. E o VD1 é 1. Então, repare, claramente isso aqui é falso. Calma. É 6, né, Edil? Perdão. Porque esse menos 6 de fato é menor que 1. 6. Eita. O que é? 6 agora menos. tá certo. Pronto, isso. Beleza? Aí é o que eu tô falando. É porque eu não tomei o café suficiente ainda do dia. Entendi.
Tem várias pessoas que vão falar, não, eu tô testando vocês pra ver se vocês estão prestando atenção e tal. Tudo lorota, tá? O professor, quando fala isso, é lorota, cara. É porque não tomou café suficiente ainda. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra, é isso mesmo. Todo mundo cuidado pra não errar na prova, tá? Mas vamos lá, seguindo. 6 teria que ser menor do que 1. Só que isso aqui é falso. Então, a minha hipótese... E repare, tá? Se eu fiz lá... Se as minhas hipóteses têm 3 partes, se uma delas for falso, joga tudo fora. Joga tudo fora. Isso aqui é uma boa, inclusive. Ó, eu vou jogar esse resultado todo fora por conta de uma delas que tá falsa, tá? Agora, uma coisa que esse falso aqui, ó, ele te dá é um indicativo do que você deveria fazer para frente, tá? Que é o seguinte, você fez um conjunto de hipóteses, encontrou uma delas falsa, primeira coisa que eu faço, se eu não tiver se a minha intuição não tá me ajudando, o que eu faço é o seguinte, eu mudo só a que tá falsa. E aí eu reconstruo um outro conjunto e tento fazer de novo. Nesse caso aqui, o que eu tentaria fazer, tá? Se eu não tivesse intuição nenhuma sobre a coisa. Eu faria a hipótese que, olha, o D1 conduz, tá ok, eu manteria. O D2 não conduz, tá falso? Eu trocaria essa. E eu faria, então D1 conduz, o D2 conduz. Iria pra hipótese de cima, né? Que é essa aqui que eu fiz primeiro, que eu sei que já dá pau. Que eu vi que dá pau, tá? Só que se eu não tiver nenhuma intuição, eu iria por aqui, por esse caminho, tá? Isso provavelmente, isso normalmente ajuda a andar para frente. Nem sempre dá certo, como vocês estão vendo, esse aqui é um exemplo que não dá certo, né? Pum, leva para um lugar que não vai também, tá? E outra coisa a perceber é, como o circuito tem um número finito de diodos, tem um número finito de hipóteses, só que é exponencial com o número de diodos aqui. 2 elevado ao número de diodos que tiver no seu circuito. Então, é bom tu ir criando a intuição, é bom, e é bom a gente perceber, não, esse circuitinho sempre faz tal coisa, fecha ele numa caixa preta para a gente reduzir a complexidade. Valeu aí, Gil, agora eu entendi. Tá de boa? Vou deixar um desafio para você. Eu não vou botar essa questão na prova, tá, Eduardo, mas eu vou deixar um desafio, cara. Ainda mais que eu sei que tu é um cara que provavelmente vai ficar pensando nesse negócio. Como é que faz as outras portas lógicas? Mudando série paralelo, provavelmente. Vai lá e faz. Tá bom? Vê se dá para fazer, né? Porque aqui a gente tá usando 2 diodos em paralelo, assim, paralelo entre aspas, é o que você chamou de paralelo na aula passada. Isso. Os 2 diodos são em paralelo entre si. Eu mudar isso aí pra em série. Não. Tá? Calma, vamos por partes aqui, vou melhorar um pouco a nomenclatura, né? Vou melhorar um pouquinho aqui rapidinho. Eu falei que eles conectados assim, eles estão em série, né? Com o em sinal. relação ao sinal de entrada, né? No sinal, que é o que tá acontecendo, né? Ó, a saída tá aqui, esse cara aqui, ó, tá de fato atravessando e a carga tá aqui. Esse cara tá de fato atravessando, a carga tá aqui. Eles estão assim, funcionam como retificadores. Sim. Os diodos isolados, eles estão em série, entre aspas. Isso. Por isso que eu chamo a atenção, porque eu sei que chamar isso aqui de série é arriscado, tá? Eu sei disso, mas eu acho que mais ajuda do que atrapalha no balanço das coisas. Tudo bem? Tudo bem, gente? Todo circuito que tem carregador e bateria tem alguma coisa parecida com isso aqui, tá? Diga lá, Henrique. E só para eu ter uma ideia, dá para fazer as outras portas lógicas com 2 diodos? Essa é uma pergunta. É um bom desafio tentar fazer isso, tá? É um bom desafio, assim, do ponto de vista de eletrônica, para você concluir que dá, e aí como é, ou se não dá, por que não dá. Beleza? É um bom desafio, tá? Assim, se você conseguir responder como é que faz a porta end? Por exemplo, pergunta, como é que faz a porta end? Dá para fazer? Se der para fazer, me mostra como faz. Se não dá para fazer, me mostra por que não dá para fazer. É um excelente exercício de eletrônica. Excelente mesmo, assim. Vai aprender muito mais que fazendo 1000 exercícios lá do livro, tá? Por fim, gente, já tá meio que na hora do testinho. O testinho já deve estar abrindo para vocês. Deixa eu aí passar um detalhe aqui, tá? Porque eu, assim, uma vez, inclusive foi alguns ex-alunos meus, eles tiveram aula de eletrônica comigo, eu mostrei isso aqui para eles,
E aí eles abriram uma empresa, eles estavam fazendo um produtinho lá, tá? Um circuitinho lá para controlar um produto lá deles. E aí o circuitinho deles funcionava exatamente assim, tá? Tinha a bateria e tinha que conectar o carregador também e tal, não sei o quê. Exatamente esse problema que esse negócio tenta resolver. E aí eles montaram na placa lá exatamente esse circuito aqui que eu mostrei para eles, tá? O problema é que é o seguinte, na hora que ele vinha lá, tá conectado, imagina que aqui tá conectado lá a bateria, tá lá só a parte de cima conectada. E essa entrada B aí, ela tá desconectada. Não tem zero nela, tá só desconectada. Não tem tensão nenhuma lá, tá? E aí, o que acontecia, tá? Na hora que o camarada vinha e plugava o carregador lá, o circuito desligava e ligava de novo, ele resetava. Que é uma coisa, é um comportamento errado, tá? Porque o que deveria acontecer é, na hora que eu plugar, sei lá, uma tensão mais alta aqui, no meu exemplo, 10 volts. Mas qualquer tensão um pouco mais alta, tá? Lá no exemplo particular dele, era 3 volts lá, a tensão da bateria, e 5 volts o carregador, que era o USB. Mas é a mesma ideia, tá? Na hora que eu plugar 10, deveria ser automático a coisa de vir aqui virar 10, aqui desligar e pronto, não tem problema nenhum. E o circuito só percebeu uma tensão um pouco mais alta. Deveria ser problema nenhum. Só que não era isso que estava acontecendo. Ele conectava, e aí o negócio desligava e ligava de novo. Resetava lá o digital. E acontecia a mesma coisa quando ele desplugava. Pum, tá? Puxava lá o carregador do conector, desconectava. E deveria ser automático. A tensão cair de 10 e para 5 e o circuito digital ainda continuar funcionando, tá? Só que na hora que puxava o carregador, o circuito resetava lá também. O que quer dizer que estava mexendo alguma bagunça de tensão que estava desligando e ligando ele de novo, tá? Como é que conserta isso? E todo circuito vai precisar disso, tá? Todo circuito que tem isso aqui vai precisar de um filtro passa baixa, tá? Como é que conserta essa situação? E aí ele me chamou lá, tá? Para fazer consultoria, já depois, né? Eles empresários, eu professor, prestando consultoria para os caras. Ele falou, professor, mas a gente tá fazendo um negócio que você mostrou pra gente na aula, você ensinou a gente errado. Eu falei, eu devo ter ensinado incompleto, tá? Aí, assim, eu vi lá o comportamento dele, imediatamente eu pensei, cara, essa tensão aí, tem algum transitório de tensão, tá? Que tá fazendo o seu circuito digital desligar. O circuito digital, ele é razoavelmente sensível à tensão de alimentação. Se ela variar muito rápido de tensão, ele dá ruim, tá? Como é que você faz para evitar esses transitórios? Você precisa de uma terceira fonte para alimentar o circuito digital enquanto esses diodos eles estão chaveando. Porque eles têm um tempo de chaveamento, tá? Então, professor, vai botar uma terceira fonte aqui? Mas uma fonte que, assim, ela não precisa ser uma fonte como as outras duas. É alguma coisinha que você bota no circuito, que acumula um pouco de energia, que enquanto tá naquele transitório lá dos diodos, tá na bagunça deles, essa fontezinha de energia fornece energia para o circuito, tá? O nome disso é capacitor. Você vem aqui e bota um capacitor aqui, ó, nesse lugar, tá? Óbvio que calcular o valor desse capacitor é meio chato, tá? E aí eu falei isso para eles, inclusive lá na hora lá. Olha, calcular o valor desse capacitor é meio chato, mas o que a gente vai fazer? Pega e abre a gaveta. Então, abre a gaveta aqui, pega um capacitor lá qualquer, pum, bota no circuito. Liga aí o carregador, bum, resetou. Ah, resetou, ainda não foi? Tira esse capacitor, bota um pouco mais, tá? Pum, botei lá, liguei e desligou. Tira, bota um pouco mais de capacitância. Botei lá um capacitor, que nem era tão elevado, então um capacitor ainda pequeno. Ah, botei lá, um capacitor no caso mas já era um eletrolítico. Podia ser um problema para o circuito deles, especificamente nesse caso não era, mas botei lá o capacitor, desliguei, carregador, bonitinho. Pluguei o carregador, bonitinho. Falei, agora faz isso 10 vezes. Ficou lá, puxando, tirando. Desligou alguma vez? Não. Então é esse valor de capacitor que você precisa botar na tua placa. Refaz a tua placa e bota esse capacitor lá agora, prevendo esse negócio. Projeto, sei lá, 15 minutos. Resolvido o problema, tá? Sempre precisa desse capacitor aqui, tá? Porque enquanto tá nessa transição aí no chaveamento, esse cara aqui tende a manter essa tensão aqui razoavelmente estável, né? Se ela for variar de 5 para 10, ela vai fazer mais suave. Quando ela for variar de 10 para 5, vai fazer mais suave essa transição, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Não? O testinho de vocês está aberto aí.
Estou experimentando um formato diferente nas questões. Abriu aí para todo mundo? Alguém me dá um feedback aí? Abriu. Abriu sim. Ah, então beleza. Todo mundo achou. Acho que é o teste 9, tá? Então, beleza. Bom testinho para vocês. Na aula que vem a gente vai falar de como é que faz fonte de alimentação. Acho que é o principal circuito com diodos, tá? E vou separar alguns exercícios para vocês. Diga, Professor, você Eduardo. vai adiar a prova para depois do feriado? Para depois do Vai ter que feriado, ser, sim. né? Vai ter que ser. Ainda tô Ok. vendo como é que vai ser o operacional da prova, tá? Ok. Obrigado. Até. Falou, pessoal. Bom testinho para Professor, vocês. rapidinho. Falou, professor. Sim. Você pode mostrar de novo de onde que você tirou aquele valor de VD1? É só pro... Eu acho que eu desliguei na hora que... Só pra ver. Eu entendi todo o funcionamento, só quero ver de onde que veio aquele valor, aquele 1 lá que você botou no... Que chamou de VD1. No exercício que eu tô fazendo aqui no exemplo, Aham. no exemplo eu só falei, vai ser 1. Eu não tirei de lugar nenhum. Ah, tá. Mas, olha a minha tela aqui. Eu vou botar esses datasheets para vocês, tá? O fabricante fala para mim, ó, quanto que é o VD1. Tá vendo aqui, ó? Normalmente ele chama assim, ó, de VF, tensão direta, tá? Esse aqui é o VD1. Ah, ok. Normalmente ele me fala, tá? Olha aqui nesses caras aqui. Uhum. Em algum lugar aqui, tá aqui, ó. VZ, no Z, né? Olha aqui, ó, forward voltage, tá? Normalmente ele fala aqui para mim, ó, 1,2, 1 volt, 1.1. Nos LEDs aqui, ó, ele fala, ó, forward voltage, tá vendo? Ó, 2 volts, 2.4 volts. Ele fala para mim, o fabricante. Normalmente ele fala para mim. Ah, não, ok, tranquilo. Era só isso mesmo, obrigado. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Bom teste para vocês. Hoje é quinta, né? Até terça-feira. Valeu, professor. Até terça.